Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também, galera, compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Preparei para vocês hoje aqui 3 cortes que nós vamos reagir junto aqui, primeiro da Band Esporte, também da Jovem Pan Esporte e também da ESPN Brasil. Aí vamos acompanhar as últimas notícias do Mengão. O Flamengo precisa ser campeão para se provar de novo. E o São Paulo quer muito o título. Isso para mim faz diferença. Eu acho que o Arnaldo falou, vocês também falaram aí, acho que essa é a principal diferença, né? Se você olhar um elenco e outro, o elenco do Flamengo, claro que é melhor. Mas o que a gente viu, o que a gente tem visto do São Paulo na Copa do Brasil, é exatamente isso, é um desejo, uma loucura por ganhar esse negócio que está conectado com o que a torcida fez. E ontem no Morumbi, a gente estava no Maracanã, a gente estava lá, a torcida do São Paulo foi muito valente. Tinha 60 e tantos mil pessoas lá. A festa da torcida do Flamengo antes da bola rolar foi daquelas de impressionar, muito legal mesmo, uma fumaça, barulheira. Daí eu até pensei, vai ser duro, mas a torcida do São Paulo foi valente o tempo todo. E acho que os times... Desde que se criou aquela coisa do soberano e tal, talvez esse seja o momento em que o São Paulino mais entendeu que é realmente o reinício de um ciclo. Porque se você fala com o São Paulino hoje, olha, tá com a mão na taça, a primeira reação é assim, não, calma. Como é que o Arnaldo abriu? Calma, torcedores, calma. Não foi isso? Na verdade, eu acho que Napoleão talvez seja o momento mais importante do São Paulo futebolisticamente desde 2008, desde o soberano, do tal soberano. Mas aí a relação com o torcedor ela é inversa. Porque o torcedor em 2008 estava com a barriga cheia, ganhava tudo e achava que bastava colocar... Era a época do campeão voltou, né? Aquela coisa, tal, quase ganhou em 2009 também. Agora é uma sensação diferente, o São Paulo não está acostumado com isso. O São Paulo, da geração que tem 20 anos hoje, ele não viu o time ser campeão na prática, no estádio. Então é uma sensação, uma seca que fideliza. E sobre essa questão da torcida empurrar, teve uma resposta do Dorival também, e eu concordo com ele, que a maior satisfação do trabalho dele nem é tanto a satisfação técnica, tática, mas a reconexão do time com o torcedor. Eu tenho informações lá de dentro do São Paulo que essas manifestações singulares, e quais são as manifestações singulares? Esse tipo de comboio até o aeroporto, que não é nem o torcedor que vai comparecer à final, porque a grande maioria daqueles torcedores não vai ter dinheiro, não conseguiu comprar ingresso para a final, mas essa manifestação, a manifestação do dia do jogo com o Corinthians, do jogo de volta, em que a cidade foi coalhada de camisas do São Paulo e foi um monte de gente para a porta do Morumbi, mesmo sem ingresso, para ficar sentindo a atmosfera do estádio, mesmo sem poder entrar. São coisas que pesam na cabeça dos jogadores, na vontade dos jogadores e também na vontade do treinador. Mais do que 50 mil por jogo, porque 50 mil por jogo acaba, por incrível que pareça, banalizando, com todo respeito, mas a presença maciça. O São Paulo com 50 mil torcedores no estádio perdeu para o São Bernardo, perdeu para um monte de gente. Mas algumas demonstrações dessa fidelidade, dessa seca, dessa volúpia, elas contagiam o elenco. Mesmo quem já ganhou muito, que não é o caso do Caleri, por exemplo, mas como o Rafinha e o Dorival. Se vocês repararem, pro Dorival Júnior, é mais significativo na carreira ganhar 2 títulos pelo Flamengo, que ganha quase sempre, ou ganhar um título inédito pelo São Paulo, que vive uma seca de 10 anos. Pensem. O que é mais marcante para a carreira dele? Porque o Flamengo tem aquela mania, eu discordo muito, de que qualquer um ganha com o Flamengo. Eu discordo, era como qualquer um ganhava com o São Paulo. Só o Muricy ganhou, né, Tirando? Mas ele vive esse momento hoje. Põe qualquer um lá que o Flamengo ganha. Não é assim. Mas fica essa imagem. O São Paulo não.
Se o São Paulo vence esse campeonato, putz, o Dorival vai colher esses louros, será a maior conquista da carreira dele. Então, essa ansiedade, essa situação, essa coisa que move o São Paulo em relação à Copa do Brasil, que teve Palmeiras pela frente, Corinthians pela frente e agora o Flamengo, ela ainda precisa da chancela do capítulo final. E esse capítulo final, ele é duro, é como disse o Tironi, é pesadíssimo, porque vem tudo isso. Vem a ansiedade, estamos quase lá, e quem está na fila sabe que nesses momentos é muito complexo, né? Então, o grande desafio do São Paulo, além de fazer uma partida idêntica, taticamente, em termos de aplicação que fez no Maracanã, é o controle emocional. Não é simples. Do torcedor, passando pela comissão técnica até os jogadores, né? Então, eu acho que é uma partida que tem componentes muito diferentes da primeira. Que o São Paulo se portou muito bem nessa primeira, é verdade. Eu não sei se será a maior conquista do Dorival, porque afinal de contas ele ganhou a Libertadores ano passado, também, né? Mas a Libertadores, o Flamengo não é uma... A Libertadores o Jorge Jesus ganhou pelo Flamengo e ficou mais marcada que o Dorival, entendeu? O Dorival ganhou a Libertadores pelo Flamengo e foi questionado. Essa é a questão. Então, mas o questionamento vai fazer com que ele, Dorival, a satisfação pessoal dele, aí sim eu concordo, tende a ser maior, porque ele vai falar, ó, eu ganhei tudo lá, ou quase tudo, né? Ganhei as 2 Copas e não servi, e agora vim para o São Paulo e ganhei também. Então, ó, meu amigo, muito obrigado. Eu estava ouvindo o posse de bola com vocês hoje no UOL, né, no Juca. O Juca até brincou, o Juca Kfouri, que o Flamengo deveria tentar fazer uma proposta ao Dorival. Falou, claro, em tom de chacota, isso jamais aconteceria, até porque ele não aceitaria. E não aceitaria por qualquer dinheiro. não aceitaria. Eu acho que todos aqui conhecem um pouquinho o Dorival. Há um jogo do título, para ele seria agora, péssimo, né? Não, para voltar no futuro, sim. No futuro. No futuro, sim. Mas para vir aqui na segunda noite jantar, não. Então, claro, se tratou de uma piada. Agora, o que não foi uma brincadeira foi o quanto ele leu o jogo, né, Massini e Marília? Porque durante a semana, após o jogo contra o Inter e as experiências feitas, havia uma dúvida. Será que vai com o time mais aberto? Vai por Luciano, Lucas e Carlos? Não. Ele entendeu a final como é para ser jogada, né? Ele voltou para o standard, voltou para o volume 5, como diz o Tironi. Até um time que em outras oportunidades não teve o mesmo desempenho fora de casa. O desempenho do São Paulo fora de casa, ele foi surpreendente no primeiro tempo. A gente falou bastante sobre a possibilidade da escalação do Nestor, que fez jogos muito ruins fora de casa. E ontem foi melhor em campo. Inclusive porque o Flamengo deu um espaço, um feudo para ele jogar. Mas é um fato, ele foi o destaque de um time, ele dobrou tantas vezes essa aposta com essa escalação, não a escalação de quarta contra o Internacional, essa escalação, e ontem ela achou, ela se moldou ao Maracanã, porque o Flamengo deu ao São Paulo essa possibilidade. Eu acho que a gente já havia conversado sobre o jogo do São Paulo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, e ontem aconteceu uma coisa muito parecida no primeiro tempo, levando em consideração que ontem era uma final. A primeira coisa que o São Paulo fez foi amornar o jogo. O São Paulo não pôs velocidade no jogo. Ele sim impressionou, ele sim forçou o erro do Flamengo, mas ele tirou a paciência do Flamengo. Ele forçou o erro do Flamengo e na sequência ele não engatava um contra-ataque. Até teve uma chance aqui, outra ali, com erros de finalização até o gol no finalzinho do primeiro tempo. O que o São Paulo fez foi picotar o jogo sem ficar fazendo faltinha. Foi acabar com o jogo. Então ele tinha posse de bola, ele tocava a bola de forma eficiente, mas sem muita produção ofensiva. Ele irritava o adversário começou a se irritar com os próprios erros, e o jogo foi todo para o São Paulo. E, apesar do São Paulo falar que o segundo tempo foi diferente, o segundo tempo foi diferente porque estava 1-0 para o São Paulo. Não tem como você achar... tivesse 0-0, você fala, bom, tudo bem. Então, agora, quando você está com 1-0 fora de casa, São Paulo fez um jogo muito inteligente, sereno, por ser uma final de campeonato para um time que sofreu tanto fora de casa em mata-matas. Sereno, adulto. Foi um jogo muito adulto para uma final de campeonato para um time que está nessa situação, como o Arnaldo ressaltou, de pressão, de fila, de vontade de ganhar, de estar vendo ali no final, no horizonte, a consagração. Então, foi um jogo de um time que soube controlar o volume 5 contra um time que já entrou em campo descontrolado, caótico. As explicações... A primeira vez que a coletiva do Sampaoli, ela explica algumas coisas. E ao explicar algumas coisas, ele assina a demissão por justa causa.
Quando ele disse por que ele colocou os 3 atacantes, ele precisava de um extremo e o Gabriel não é extremo, ele já mata o jogo posicional. O melhor jogador do Flamengo nos últimos tempos tem sido o Bruno Henrique. Ele matou o Bruno Henrique. Não é que o Rafinha sim fez um bom jogo, mas ele matou o Bruno Henrique no primeiro. Quem? Adivinha quem resolveu aparecer? Quem, tio? Finalmente, num momento ruim, Gordon. É o Gordon, eu gosto. Gordon apareceu. Gordon falou ontem. E eu vou mostrar aqui, porque o vice-presidente de futebol do Flamengo, que é uma coisa que eu me questiono, né? Por que o Rodolfo Landim banca tanto o Marcos Braz? É o único no Flamengo que é intocável. Intocável. E o que faz de besteira muitas vezes, e ele foi na coletiva, né, na zona mista ali, falou sobre a situação do Sampaoli, bancou o Sampaoli no jogo de volta. A grande parte da torcida já queria sair, da grande parte dos conselheiros, da diretoria, mas ele banca. Vamos ver o que disse o Marcos Braz sobre a situação do Flamengo. Domingo tem mais 90 minutos. A vantagem do São Paulo é grande. A história do Flamengo também é grande. A gente vai tentar reverter esse quadro. 2, 3 anos atrás, a gente teve a felicidade de ser campeão lá, no Morumbi mesmo, com um resultado adverso. E a gente agora vai tentar fazer um bom resultado para a gente chegar lá e sair campeão. Infelizmente, os resultados que a gente acreditava e que trabalhava para que viessem não veio, não está vindo. E assim, eu acho que agora a gente chegar, fazer uma edição rápida, uma determinada pergunta que é pertinente, absolutamente pertinente, mas eu acho que o quadro para ser avaliado é um pouco maior. Agora, a gente chegar e botar só na conta de A, B ou C, eu acho que não é justo, eu acho que não procede. E domingo a gente vai pro Morumbi com a história do Flamengo, com a grandeza do Flamengo, para tentar reverter esse quadro e, claro, com o Sampaoli de técnico. Olha aí, ó. E, claro, com o Sampaoli de técnico. Ele deixou o recado aí, falou que tem muito jogo ainda, falou que tem 90 minutos, todo aquele discurso padrão. No final, que ele deixa o recado. E, claro, com o Sampaoli de técnico. O Sampaoli tem contrato até 31 de dezembro ou até o ano que vem? Eu acho que é mais longo. Que tem mais um ano. Eu acho que é mais longo. Eu acho que são 2 anos. Eu acho que a multinha ele vai levar de qualquer jeito. Mais uma multinha que a diretoria do Flamengo vai pagar. Mais uns milhõezinhos que eles vão rasgar. Sou pica, acertei. Até o fim de 2024. Mais um ano. Qual é a visão sobre o Tite no Flamengo? Tem esse debate que o Rodolfo Landim gosta muito do Tite. O Rodolfo Landim já foi chefe de delegação da seleção brasileira com o Tite. Já teve um nome. O nome já foi ventilado bastante. Em 2024, o Tite volta para o mercado. Isso é uma informação, tá? O Tite volta para o mercado e pode ser mercado brasileiro. Não tem preferência de nada. Pode ser uma seleção no exterior, pode ser um clube no exterior. E um clube em boa condição para trabalhar no Brasil também ele toparia. É lógico que nenhum clube no Brasil... Tem 2 clubes no Brasil que são os grandes clubes para se trabalhar, Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras está tranquilo, né, com o Abel Ferreira, e o Flamengo está essa bagunça toda aí. Por isso que eu estou perguntando, porque realmente no ano que vem, se o Flamengo perder, provavelmente o São Paulo não aguenta. Mas se o Flamengo ganhar e não melhorar a vida, efetivamente, vai ter que trocar de treinador. Então, de repente, no começo do ano, pode ser até que o Tite seja um nome. Um dos nomes mais cotados. Então, ele volta a trabalhar o ano que vem, ou num time que ele dê, o que ele fala um time que ele dê boa condição de trabalho, ou fora do Brasil também na mesma condição. Pode ser uma seleção, pode ser qualquer coisa. Ora, um time que dá condição de trabalho igual o Flamengo é muito difícil. Apesar da zona que está, convenhamos que é um material humano espetacular, é um clube que tem dinheiro, que pode fazer boas contratações. Por isso que eu estou levantando essa hipótese aí. De repente o Tite pode ser um futuro treinador do Flamengo. A gente trouxe, né? A gente trouxe essa situação aí do Tite. Eu mesmo já falei algumas vezes que ele interessava ao Flamengo. Pode ser um dos nomes. Tem o Galhardo também, mas o Galhardo não quer trabalhar
fora da Europa. Também não está conseguindo emprego, não, hein? Mas ele acabou de rejeitar outra proposta. De Villarreal. Villarreal. Ele é entojado. Mas ele não vem pro Brasil, não. Ele quer o quê? Ele quer um clube grande da Europa, então. Porque o Villarreal... Isso, né? Eu acho que ele é legal pra começar, claro que sim. Sou eu pra me meter na escolha do Galhardo, mas eu iria tranquilo pro Villarreal. Mas cada um sabe o que faz aí. O Villarreal tava jogando aí semifinais de Liga dos Campeões. Teve o Carvajal, que é o português lá. O Tite também foi levantado. E agora teve essa situação aí. O Galhardo é muito difícil. O Galhardo acho que não vem pro Brasil. Falando aí dessa situação do Sampaoli, a gente volta em quanto tempo pra rádio, Caiquinho? A gente vai voltar pra rádio em 2 minutos, então dá tempo de a gente escutar aqui a declaração do Sampaoli ontem, logo depois da derrota pro São Paulo. Eu acho que o primeiro tempo o time estuvo muito impreciso, muito nervioso. A no tener precisión desde el juego, no tuvo la capacidad asociativa de poder llegar, ni siquiera individual, en algún tipo de desnivel. Entonces hizo muy complicado llegar al arco rival porque la bola no solamente llegaba en disputa. Entonces, como la bola llegaba en disputa y no ganábamos las disputas individuales, la bola voltaba. Entonces, me parece que fue un primer tiempo extremadamente bajo de Otimi. Mi nerviosismo está relacionado, o mi sentimiento está relacionado con lo que sucede en un campo, que es posterior, no es anterior. Si anterior, digo, sí, ten razão, mas foi posterior. Pode jogar. Zinho, diga, fala, Fernando. Não, eu só tocar lá no Zinho. Muito rapidinho. Só queria falar sobre essa questão, né, que os amigos já falaram sobre a escalação do Sampaoli. A gente vê um São Paulo maduro, consciente dentro de campo e organizado. Sim. A gente vê um Dorival que poderia ter saído com o Luciano como titular, mas ele pensa em como neutralizar o adversário, modifica o time fica com mais pegada no meio campo, ele bota o Wellington Rato, que era um cara que ia ajudar na recomposição, como ajudou ali o Rafinha, porque você tinha o Bruno Henrique, bota o Nestor pelo lado esquerdo e o cara fechando na marcação, subindo para dar uma assistência para o Calleri. Esse é o técnico que conhece a característica dos seus jogadores e pensa numa estratégia, e a estratégia é executada. A gente viu uma equipe organizada dentro do Maracanã. O técnico do Flamengo tem o Ayrton Lucas, que tem como sua principal virtude o ataque, ou não? Um jogador que foi para a seleção brasileira. É um lateral que não sobe. Um lateral que fica mais na base. Aí ele pensa em um meio-campo que não tem articulação, a bola não chega nos 3 homens da frente, e com os 3 lá na frente, você tem um Gabigol tendo que fazer ali da direita para dentro. O Gabigol não está bem tecnicamente, não está bem fisicamente. Você tem o Pedro mais isolado ali como camisa 9 e o Bruno Henrique muito aberto na esquerda. Bruno Henrique distante do gol. Foi muito bem marcado pelo Rafinha. Será que ele conhece de fato a característica dos jogadores dele? É dessa forma que o Bruno Henrique rende melhor? Vai jogando um pouco mais por dentro também, chegando mais próximo ali do camisa 9. Podendo trocar de posição com o centroavante. Podendo trocar de posição. Eu também não entendo o que o Zinho falou. O Everton Ribeiro agora é um jogador que é descartável no Flamengo? O time precisa de criação, não tem um Arrascaeta, ele é descartável? Ele entra, quem tá com a taxa de capitão dá pra ele. Não, quando... repararam isso? E quem que vai na coletiva? Quem que bota a cara na coletiva Ribeiro. sempre? Everton Ribeiro. Essa é uma decisão do grupo, né? Por uma questão de longevidade, ele é um dos jogadores mais antigos do elenco, um dos mais experientes. Agora, Zinho, quando o Fernando fala aqui da questão de o Dorival ter um time, o Dorival saber montar peças, o Dorival ter conseguido dar uma cara a esse São Paulo pensando no que iria enfrentar nesse Maracanã, é impossível a gente não correlacionar isso com o fato deste mesmo Dorival, que fez o Pedro e o Gabriel jogarem juntos, que recuperou o Thiago Maia, que foi campeão da Copa do Brasil, que foi campeão da Libertadores, ter sido demitido por esse Flamengo. Então a gente volta num lugar e aí vem as explicações, né? O Landim deu uma entrevista exclusiva dizendo que fez isso porque viu uma queda de rendimento depois que o clube ganhou os 2 títulos no ano passado e ainda disputava o brasileiro. Mas eu fico me perguntando, não é normal, não é humano essa queda de rendimento acontecer depois de 2 disputas ganhas em mata-mata com um brasileiro que já estava quase inviável? E aí a gente volta lá atrás, nas escolhas e no Dorival se provando como treinador mais uma vez. Assim, eu vou ser repetitivo aqui, né? A galera que nos acompanha, né, sempre aqui no ESPN FC, eu tô desde janeiro
falando sobre esse erro da diretoria. Reconheço o trabalho dessa diretoria, é uma diretoria vitoriosa, eu não posso nunca aqui não reconhecer isso. De 19 para cá, o que essa diretoria fez de trabalho, de administração, de melhoria. Muita gente fala, mas começou lá com Bandeira. Começou, e eu exalto também, né, o Bandeira de Melo, o Valim, a galera toda que participou, né, o BAP, todo mundo, todos os envolvidos numa nova administração do Flamengo, que inicia lá atrás, né, já com Bandeira, eu reconheço, e todos nós, né, vocês também, a galera toda da imprensa, o torcedor, vê um Flamengo hoje uma potência, né, o que tem de estrutura, o que tem de caixa, o que tem de grana, o que tem de organização, isso não está sendo discutido. E eu reconheço e parabenizo o trabalho deles. Vitoriosos também. O Flamengo é campeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, campeão de tudo. Ganhou tudo aí essa diretoria, só não ganhou o Mundial, né? Agora, o futebol é o momento, e a gente analisa o momento, e o movimento que eles fizeram para esse ano, eu discordei totalmente. Então é uma outra análise. Não tenho nada contra nenhum deles, pelo contrário, eu estou aqui como um analista, reconheço todo o trabalho que foi feito, parabenizo, é um clube, já era vitorioso, mas ficou mais ainda, e estruturado e organizado, melhor ainda. É muito dessa gestão do Landim e toda a sua diretoria. Agora, o movimento para esse ano conseguiram errar quase que 100%. Essa troca de treinador, eu não estou falando agora que o resultado não veio, que o time não está jogando bem, que não há uma liderança, que não há um planejamento, uma organização, tudo que o Sampaoli falou na coletiva, assim, eu respeito muito o trabalho dele, né, tudo que ele construiu na sua carreira, apesar que eu acho que ele é super valorizado, vou repetir essa frase novamente, acho muito super valorizado, e por muita gente da nossa imprensa mesmo, né, muita gente exalta demais o Sampaoli. Eu acho que ele é um treinador, um bom treinador. É um treinador, um bom, normal. Né, nada de absurdo. Não, que ele é ofensivo, que ele bota o time para jogar, ele trabalha. Cara, normal, bom treinador. Aqui no Brasil tem vários igual e muitos melhores que ele. Inclusive, o que ele está jogando contra eu acho melhor que ele. Né, porque esse sabe comandar um grupo. Você vê antes do jogo, todo o time do Flamengo foi lá cumprimentar o Dorival. Foi lá abraçá-lo, beijá-lo. E daqui a pouco a gente vai mostrar aqui até a atitude do Gabigol, que invadiu a coletiva lá. Né? Então isso aí é um outro assunto. Mas antes do jogo, tá todo mundo falando muito do que o Gabigol fez. E eu vou dar a minha opinião também nesse momento. Mas antes do jogo, o time todo foi lá cumprimentar ele. Ou 90%. E a imagem está aí para todo mundo ver. Porque o cara é querido, é um cara que sabe lidar com o grupo, que sabe ter essa gestão de, mesmo quem não está jogando, não está de bico, né? Então, assim, ele sabe planejar isso. E é muito o que a gente vê no São Paulo. Então, isso passa pelo movimento dessa diretoria do Flamengo, que agiu errado. Trouxe um treinador que tinha problema de relacionamento no Corinthians, e que sai do Corinthians com uma frase dizendo que problemas pessoais, e que ele tem todo o direito, que a sogra, e eu não vou entrar nesse assunto, se a sogra dele tem algum problema que a gente ora e torce para que ela se recupere, mas foi essa a fala dele. E pegou meio mal que logo em alguns dias ele veio para o Flamengo. E aí toda a análise era: como é que vai ser o relacionamento com esse grupo? Se já teve dificuldade, problemas lá no grupo do Corinthians. Né? Então, assim, foi nítido o mau relacionamento e o trabalho ruim. Não encaixou. Então, já começa aí. Aí vem e traz o Sampaoli, que todo mundo achava, agora sim, né, o jogo ofensivo, é o estilo do Flamengo, é a cara do Flamengo. Inclusive, o Gabigol diz que ele tem a cara do Flamengo. Então, ele que está trabalhando no dia a dia lá, né, o Dani? Então, ele disse isso. Só que eu não vejo. Não estou vendo essa cara aparecer. Time, treinador, jogarem junto, terem a mesma sintonia. E olha que o torcedor nem pegou tanto no pé do Sampaoli durante esse tempo, não. Agora que está mais. Mas ele estava sendo até poupado. Está mais a diretoria e alguns jogadores específicos. Cebolinha, Davi Luiz, agora um pouquinho o Gabigol. O Sampaoli, a gente não vê uma pressão grande. Aumentou com
o problema do soco lá, do auxiliar dele. Então, misturando isso tudo, é um Flamengo que está totalmente despreparado para jogar uma decisão. Tem time melhor, tem elenco melhor, jogado em casa com a sua torcida, tudo para culminar num bom resultado, mas o ambiente é péssimo. A estrutura, a organização do time é ruim. A sintonia time, torcida, treinador não existe. E, aliado a isso, há uma divergência entre os próprios dirigentes, que estavam esperando o resultado contra o Botafogo. Lembra que a gente falou para ele? Eu falei, cara, você está esperando se vai perder para o Botafogo para trocar o treinador?